Olá, gente que segue o nosso canal. Um forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês com muitas bênçãos dos céus. Para você que acompanhou toda a história do Mendes, sabemos que o nome dele verdadeiro não é esse, né? Mas foi um nome que ele adotou e que realmente gostava que fosse chamado assim. Então, vamos estarmos trazendo para vocês a história do Mendes desde o dia em que a gente o encontrou. O primeiro contato que tivemos com o Mendes. Bom, gente, o Mendes, como vocês estão vendo aí, né? Um andarilho que saiu de sua casa, motivo ao qual esse não sabemos, mas saiu sem destino, pegando a BR-232, saindo da capital Recife, sem direção certa. Mendes, ele andou aproximadamente 400 quilômetros para chegar até onde nós o encontramos. Lembro-me que a primeira vez que eu vi o Mendes foi embaixo de uma guarida, às margens da BR-232. Neste dia eu passei, diminuí a velocidade do carro, mas observei de longe, não parei. Apenas observei que tinha ali uma pessoa assentada que provavelmente estava precisando de ajuda. Eu não parei de pensar, com muito desejo de voltar até lá e oferecer ajuda para aquele senhor. Mas passou o dia e eu não retornei. Passou um outro dia e eu lembrei do Mendes. Só que aí o Mendes já não estava mais naquele lugar, debaixo daquela guarida, e também não estava aos arredores, por perto. E eu fiquei me perguntando, onde está o Mendes? Ou melhor, onde está aquele senhor? Porque até o momento eu não sabia nada dele. Certo dia, um amigo, irmão, me pede uma ajuda porque ele precisava passar no médico. E eu disse a ele que poderia ajudar e fui em busca dele, da esposa, na sua casa, em um sítio vizinho. E para minha surpresa, quando eu ia naquela estrada deserta, eu encontro o Mendes, que eu ainda não conhecia por Mendes, mas o Mendes sai da guarita e ele pega a BR. E ele pegando a BR, continua andando sem destino. Mas acredito que, por obra de Deus, o andarilho Mendes resolve sair da BR e adentrar por uma estrada de terra, uma estrada de chão, porém também muito deserta, sem casas, aproximadamente a 10 quilômetros. O Mendes sai da BR e adentra por essa estrada de terra, a qual vocês vão ver agora,
E ele continua andando, sem destino certo, sem saber onde iria verdadeiramente parar. Andou aproximadamente uns 6 quilômetros e, cansado da viagem, cansado, de tanto sofrer na BR e agora sem destino certo também na estrada de chão. De repente o Mendes não aguenta mais de cansado. Com sua sacola nas costas, com um bastão ou um pedaço de pau, ele se assenta à beira dessa estrada e fica ali conversando sozinho, conversando com o vento, conversando com as árvores e, segundo ele, conversando até mesmo com Deus. E para minha surpresa, eu que tanto pensei o porquê eu não tinha parado da outra vez que via ele na BR-232, fiquei pensativo e fiquei me imaginando por que eu não parei para oferecer ajuda. Mas, como Deus sabe de todas as coisas, para minha surpresa, quando eu vou para a casa do meu amigo e irmão Célio e sua esposa, para trazer ele para levar para o médico, me deparo com o Mendes assim, assentado na beira da estrada. Eu paro o carro, cumprimento ele e ele fala comigo um pouco assustado, olhou para mim e eu percebi que o seu olhar estava sofrido, carente, necessitado, dependente. E eu, depois que o cumprimentei, eu fui em direção à casa do meu amigo para buscá-lo, para levar para o hospital, mas no projeto que quando eu voltasse já da casa dele, eu iria parar e dialogar mais com o andarilho que ali estava sentado. E assim o fizemos. Voltei e ele estava assentado no mesmo lugar, da forma que você está vendo aí. E eu mais uma vez o cumprimentei e aí dialogamos mais um pouco. Perguntei para ele qual era o seu nome. A princípio ele, acredito que por medo, assustado, não falou que o nome dele era Mendes. Ele criou um outro nome. Logo no começo ele me disse que o nome dele era Souvenir. Eu fiquei até um pouco pensativo porque nunca vi ninguém ser chamado de Souvenir. Mas assim mesmo eu entendi. E eu perguntei para ele para onde ele ia. Ele me disse o nome de uma cidade, o qual eu não lembro no momento. E eu perguntei o que faz aí. Ele disse que estava aguardando o noivo. O noivo ao qual ele se referia a Jesus, o noivo da igreja. E eu achei bem interessante porque tratava-se de um versículo bíblico. Tudo bem. Mas como a estrada é muito estreita e apenas só dá para passar um carro de cada vez, eu olhei no retrovisor e estava vindo um outro carro. Eu tive que sair dali para dar passagem ao outro carro e por isso não dialoguei mais. Mas fiquei com o pensamento
de quando eu voltasse com o irmão Célio e a sua esposa, a gente iria parar novamente. E quando a gente retorna, aproximadamente 4 horas depois, ou 5 aproximadamente, a gente vai passando pelo mesmo lugar, no objetivo de parar, dialogar mais, e já que estávamos de volta para casa, está oferecendo ajuda. Mas, para nossa surpresa, quando nós se aproxima do lugar, o lugar estava vazio. Fiquei um pouco triste porque, mais uma vez, eu fiquei sem concluir o que verdadeiramente estava no meu coração, que era tentar ajudar da melhor forma possível. Mas assim mesmo, eu disse uma palavra para o irmão Célio dentro do carro que deu certo. E eu disse: vai saber se quando nós chegarmos lá na sua casa, ele não vai estar por lá. E o Célio disse: não, quase impossível, porque daqui para lá tem muitas entradas. Vai encontrar algumas casas antes de chegar na minha. E por isso, quase impossível que ele esteja na minha casa. Bom, gente, para o vídeo não ficar muito grande, se você quiser saber o que verdadeiramente aconteceu deste ponto aonde o Mendes estava, que a gente não encontrou mais, a partir desse momento você vai deixar seu like e o seu comentário pedindo aí ou aprovando, quem sabe, que a gente possa continuar contando a história do que verdadeiramente aconteceu desde o primeiro dia que a gente encontramos o Mendes. Então, deixa teu comentário, deixa teu like e deixa simplesmente aí. Você quer que eu continue contando a história até o dia em que o Mendes foi embora para o seio da família? Se quiser, deixa teu like e teu comentário e nós vamos estarmos aqui contando para você toda a história do que verdadeiramente aconteceu com o Mendes. Forte abraço, Deus abençoe. Eu espero o seu comentário, espero o seu like e um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo dia ou parte da história do Mendes. Deus abençoe.